Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Denísio Queiroz agora com a lição de número 2, o primeiro milagre de Jesus, João, capítulo de número 2. Já quero pedir a você, se inscreve no canal, deixa o teu like aí, pessoal, para dar esta força, tá bom? Nos ajuda aí a chegar aos 2.000 inscritos, tá bom? Cada inscrição nos motiva cada vez mais preparar as aulas e trazer aqui para você. E deixa teu comentário, que pode até demorar um pouquinho, mas eu mesmo respondo, tá bom? Então vamos lá, iniciando a lição de número 2. Leitura bíblica com todos, João 2, do 1 ao 12. Essa revista que nós tomamos por base em todas as nossas aulas, tá certo? Vamos ver agora textuário, verdade prática, introdução e os nossos pontos. Texto áureo. Com esse deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. João 2:11. Verdade prática. Os milagres de Jesus foram sinais de quem ele é e do que veio fazer, pessoal. Ou seja, os sinais testificam o que Jesus é e a obra que ele veio realizar, tá certo? Nossa introdução. O primeiro milagre ou sinal de Jesus acontece em um ambiente social de alegria e festa. Entenda que tudo que Jesus faz tem um significado que aponta para uma verdade mais ampla. Não é por acaso que seu primeiro milagre aconteceu em um casamento, ainda mais transformando a tristeza em alegria, a água em vinho. Vinho significa alegria, e a maneira como Jesus resgatou a alegria daquele casamento aponta para verdades profundas do seu caráter e de sua missão na terra. Ou seja, Jesus não realiza nada à toa. O momento era propício numa festa de casamento, tá bom? Trazendo alegria ao casamento. Os nossos pontos mais que milagres, sinais, Jesus resolve o testemunho do verbo. Quero pedir a você, acompanhe na sua casa com a sua revista, tá bom? Só para a gente ganhar tempo aqui com a nossa aula, tá certo? Ponto de número 1, mais que milagre, sinais. A palavra mais usada por João para descrever os milagres de Jesus é o vocábulo grego semeion, um termo alternativo para milagre e maravilhas. Tópico 1. Começando no casamento. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. O casamento é uma instituição divina e uma fonte de felicidade tanto para o homem como festa com seus discípulos em Caná da Galileia, mostrando que ele aprova as alegrias sãs e santifica o casamento, bem como nossas relações sociais. Ele celebra conosco nossas alegrias. Essas alegrias sãs, pessoal, são alegrias verdadeiras, alegrias direcionadas pelo Espírito. Não é uma sensação de alegria que o mundo apresenta, não, tá certo? De acordo com João 3:29 e Apocalipse 19:7, Jesus é o noivo que com sua encarnação, obra de redenção e suas manifestações final, vem para a sua noiva. Aí a questão do relacionamento do casamento, Jesus é o noivo, a igreja é a noiva, e quando Jesus vier buscar a igreja do Senhor, haverá aí um lindo casamento, tá bom? Como então Jesus não honraria aquilo que simboliza o próprio relacionamento com seu povo? O ministério terreno de Jesus começou com um casamento e a história humana terminará com um casamento. No final da história humana, o povo de Deus celebrará as bodas do Cordeiro. Nós acreditamos, amados, e esperamos fielmente no Senhor. E cremos que somos a igreja, a noiva de Cristo, a noiva que está aí adornada, esperando o seu noivo, tá certo? Tópico de número 2. Jesus deve ser convidado. Jesus deve ser convidado com seus discípulos para o casamento.
Maria, mãe de Jesus, estava no casamento. Provavelmente ela era próxima da família dos noivos. Jesus, como filho mais velho, foi convidado junto com os seus discípulos. Então aí Maria foi convidada, leva Jesus e aí vai também os seus discípulos. Temos informação de que Natanael, discípulo de Cristo, era da cidade de Caná. A maior necessidade da família é a presença de Jesus. Mais do que bens, conforto e sucesso, a família precisa da presença de Jesus. Então, pessoal, o mais importante é a presença de Jesus. O casamento estava ali, uma festa linda, estava todo mundo reunido. Mas se Jesus não estivesse presente, o casamento ali estaria com uma tristeza. Teria se findado em um momento triste aquela festa, aquela celebração. Então, convide Jesus para participar da sua casa, da sua família, do seu casamento, do seu trabalho e tudo será feliz. Tá certo? E agora, tópico de número 3. Jesus está sempre presente, tendo acabado o vinho. No presente contexto, o vinho era a principal provisão no casamento e também simbolizava a alegria. Às vezes, o vinho da alegria acaba no casamento desde o início, ou seja, até mesmo já recém-casado, acaba-se essa alegria, tá certo, pessoal? Que deve ser ressuscitada no Senhor Jesus. A vida cristã não é um parque de diversões, nem uma colônia de férias. Ser cristão não é viver numa estufa espiritual, nem mesmo ser blindado dos problemas naturais. Pessoal, não é que você é crente que não vai haver mais problema na sua vida, no seu relacionamento, no seu casamento, na sua família. Não, pelo contrário, isso vai acontecer. Mas você tem que aprender com o Senhor a administrar essas coisas. Um crente verdadeiro enfrenta lutas, dissabores, tristeza e decepções. Claro, pessoal, que isso vai acontecer. Vai ter momento de alegria, momento de tristeza, momento de satisfação, momentos de decepções, com certeza, tá certo? Mas nós não devemos nos limitar a isso, tá bom? Mesmo quando Jesus está conosco, somos provados para sermos aprovados. Claro, pessoal, a teologia da prosperidade, ela trouxe uma ideia que quem serve a Deus de verdade, fidelidade, não tem negócio de pobreza, não tem escassez, não fica doente, isso é tudo bobagem. Isso aqui acontece, o próprio Jesus vai nos deixar claro que as aflições, ela faz parte da nossa vida. Jesus também passou por isso. Logo, é importante compreendermos essa verdade. O fato de sermos filhos de Deus não nos exime de sofrimentos, aflições na vida. Jamais isso vai... Ah, não, porque eu sou crente, eu não vou passar por isso. Claro que não. Você vai ser provado para ser aprovado. E aí as lutas vêm para isso. Para te moldar, para te lapidar, para fazer você uma pessoa melhor. Contudo, duas lições são importantes. Quais são essas duas lições que são importantes? Vamos ver agora. Primeira, devemos enfrentar as aflições com alegria, sabendo que cada uma delas cumpre o propósito de forjar em nós o caráter de Cristo. Olha só, o caráter vai ser forjado, então nós vamos passar por luta, vamos passar por momentos de aflição, mas crendo que no fim será bem melhor. E 2, devemos ser resilientes, isto é, termos a capacidade de, em meio ao caos, seguir em frente, amando e confiando no Senhor. O próprio Jesus nos disse que nessa vida teremos aflição. Ele diz assim, olha, eu vos escrevo isso para que tenha paz. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, que eu venci o mundo. Ou seja, o que é que Jesus está dizendo? Que mesmo no momento da luta, mesmo no momento da dificuldade, procure ter paz com Cristo, porque ele já venceu por você, tá certo? Tópico de número 2, Jesus resolve, coloca na mão dele que ele resolve. Maria conhecia o que Jesus era capaz de fazer e o procurou. Maria não sabia como Jesus faria o milagre. Ela apenas tinha convicção que ele poderia fazer o milagre. Você não precisa saber como Jesus vai fazer. Descanse apenas na certeza de que ele pode fazer.
Então, se você não sabe como Deus vai fazer, a prova tá difícil, a luta, o momento tá tudo dando errado, só confia no Senhor. Não se preocupa como ele vai fazer, mas só confia que ele vai fazer a obra. O arauto do verbo. A mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Uma ocasião festiva como essa podia prolongar-se por uma semana inteira. E o término do vinho antes do fim seria um sério golpe que afastaria principalmente a reputação do hospedeiro. Olha só, pessoal, eles passariam vergonha, ficariam marcados no casamento. Será uma vergonha que ficaria marcada no casamento por restante da vida em todo o meio do povo de Israel. Então Jesus veio para evitar essa marca negativa no casamento. No Oriente, a hospitalidade é um dever sagrado. Qualquer falta da provisão numa festa de casamento era vista como um constrangimento enorme e uma profunda humilhação para a família. Olha só, pessoal, como a importância do vinho para aquela festa, tá certo? Não era só uma questão financeira, mas a questão não só econômica, mas também a questão da moral daquela família, tá certo? Maria, mãe de Jesus, percebeu que a família poderia passar por um grande vexame. A provisão era insuficiente para atender a todos os convidados. Parece-nos que as mulheres têm uma percepção mais aguçada para ver o que está faltando na família. Por isso, não foi o noivo nem os garçons que perceberam a falta de vinho, mas uma mulher. A mulher, ela tem essa habilidade, né? Ela consegue ver mais detalhes, as coisas que passam desapercebido por nós homens. Quanto mais cedo forem identificados os problemas que atingem a família, mais rápido e fácil será a solução do problema. Ou seja, identificou o problema, corre atrás da solução, tá certo? Quanto mais rápido se identifica o problema, mais rápido ainda consegue a solução, tá certo? Então, descobriu o problema, apresenta nos pés do Senhor que você vai ter a solução. Tópico de número 2. Leva-o à pessoa certa, leve para Jesus. Jesus é a pessoa certa. Leve as outras pessoas da sua família para Cristo. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. As festas de casamento naquela época duravam até uma semana, e embora a responsabilidade financeira por todo o suprimento da festa coubesse ao noivo, Maria não espalhou a notícia da falta de vinho entre os convidados. Evitando um clima de murmuração, ela levou o problema a Jesus. Pessoal, olha a coisa interessante aqui. Maria poderia ter só espalhado. Aí, ó, faltou vinho, o cara desse aí deixou o vinho faltar. Todo mundo ia ficar murmurando, lamentando, e ninguém ia resolver. Uma liçãozinha aqui para nossas vidas. Quando você tiver um problema, vai direto para Jesus. Não fala para o teu vizinho, não fala para o irmão da igreja. Apresenta para Cristo, porque ele pode resolver. A Bíblia diz, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora o teu pai que está em oculto, em secreto, ele vai te responder. Ele tem a resposta para todos os problemas. Tem pessoas que vai ouvir a tua conversa e vai sair espalhando e não vai te ajudar, vai piorar a tua situação, tá certo? Continuando, antes de comentarmos as crises que atingem a família, devemos levar o assunto aos pés de Jesus. Nossos dramas familiares não devem se tornar motivos de murmuração, mas de intercessão. Em vez de envergonharmos a família com a divulgação de nossas limitações e fraqueza, devemos confiadamente apresentar essa causa a Deus em oração. Apresenta a tua causa ao Senhor. Entrega ao Senhor. Deleita-te no Senhor e Ele considerará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Tá certo? Então vamos lá agora continuando o tópico de número 3. Obedeça às ordens. Então ela falou aos seus serventes, né? Fazei tudo o que ele vos disser. Jesus disse a Maria que agia de acordo com uma agenda celestial, determinada pelo Pai. Não era pressionado pelas circunstâncias nem pelas pessoas, mesmo que fossem as mais chegadas, hein? Ou seja, que tenho eu contigo, né, mulher? Ou seja,
Ainda não era o momento dele agir. No momento certo, o Senhor iria agir. Seu cronograma de ação já havia sido traçado na eternidade. Jesus deixa claro que, iniciado o seu ministério público, tudo, incluindo os laços de família, estava subordinado à sua missão divina. Ou seja, tudo é no tempo de Jesus. Já estava pré-marcado essa data, marcada pelo Senhor. Ou seja, entenda que tudo que vai acontecer na tua vida é no tempo de Deus. O tempo é o de Deus. Então espera, não te apavora, não te espanta. Na hora certa Jesus vai agir. Jesus manda trazer 6 talhas feitas de pedra que tinha a capacidade de armazenar cerca de 360 litros, já apontando que sua provisão seria farta e generosa. A função da água armazenada naquelas talhas era permitir aos hóspedes enxaguarem as mãos e possibilitar a lavagem dos utensílios usados na festa, de acordo com a tradição antiga. A água que servia para a purificação exigida pela lei e pelos costumes judaicos representa toda a antiga ordem do cerimonial, a qual Cristo haveria de substituir por algo melhor. O vinho simbolizava a nova ordem, assim como a água nas talhas simbolizava a antiga. Ou seja, o vinho novo estava fazendo um novo marco, um novo momento, uma nova ordem. Já a água que estava nas talhas estava tendo uma representação de uma ordem antiga, de um costume judaico, tá certo? Então vamos lá. Agora nós vamos para o nosso ponto de número 3. Jesus sempre faz melhor, sem dúvida. O Senhor faz muito mais daquilo que pedimos ou do que pensamos. Tópico 1. Com Jesus, o melhor vem. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia os serventes que havia tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora? O responsável pela festa, ao provar o vinho novo, chama o noivo, porque cabia a ele a provisão para o casamento. Ou seja, ficou impressionado, pessoal. Vocês já foram em festa de aniversário, eu acredito? Eles servem primeiro ali aqueles refrigerantezinhos mais peba, né? Aquele bolinho sem ser o bolo confeitado, aquelas besteirinhas ali, quando a pessoa já está empanturrada, sempre o bolo melhor fica para o final, às vezes o pessoal só corta no outro dia, tá certo? Então o mestre Sala ficou impressionado que o melhor vinho tinha sido guardado ali, tá, para o final. E aquele que o noivo achava que era o bom, era inferior, porque Jesus faz melhor, tá bom? O homem pensou que o noivo tinha quebrado o protocolo ao deixar o melhor vinho para o final da festa. Mal sabia ele que aquele vinho era o resultado do milagre de Jesus. Que milagre gostoso, que milagre maravilhoso. Quando Jesus intervém, o melhor sempre acontece. Naquele milagre, Jesus trouxe plenitude. O seu milagre no casamento, o melhor sempre vem. A família é abençoada. Então, quando colocamos na mão de Jesus, ele sempre vai fazer aquilo que é melhor. Ele sempre vai trazer o melhor. Tá na dúvida, tá na incerteza? Calma, ora ao Senhor, pede direção a Jesus, que ele vai te direcionar o melhor, tá bom? O primeiro milagre. Com esse deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Além de ser o primeiro milagre de Jesus registrado na Bíblia, existem outros fatores que apontam para os significados deste milagre como sendo o primeiro. 1. Como o casamento foi a primeira instituição divina, Cristo realizou seu primeiro milagre numa festa de casamento, fazendo aí um paralelo, uma simbologia, tá certo? 2. Como Cristo tinha manifestado a si mesmo de forma tão discreta no jejum, no monte da tentação, agora se manifesta publicamente oferecendo provisão. 3. Jesus não transformou pedras em pães para atender a Satanás, mas transformou a água em vinho para manifestar a sua glória. Olha que interessante o paralelo, né?
O primeiro milagre operado pelo homem no mundo foi um milagre de transformação. E o primeiro milagre operado pelo Filho do Homem, falando de Jesus agora, foi da mesma natureza. Pessoal, olha só, Moisés fez um milagre lá que transformou a água em sangue, foi? As águas ficaram vermelhas. E agora Jesus pega a água e transforma da mesma cor, o vinho meio avermelhado, nesse tom, mostrando que também foi um milagre aí de transformação, tá certo? E agora, o nosso tópico de número 3, a nossa aula está acabando. Milagre produz fé. O próprio Jesus já havia falado que se eles não vissem, não iam crer, tá certo? Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Nenhum milagre de Jesus jamais foi operado como simples manifestação de força prodigiosa para impressionar os espectadores. Jesus não gostava de aparecer, de ficar se mostrando. Jesus não ficava ali, vou fazer um milagre aqui para todo mundo ver, quer ver o coxo andar, quer ver o cego ver? Não. Jesus não ficava se amostrando. Pelo contrário, ele ficava ali quieto, na dele, as pessoas vinham em sua procura e recebiam o seu milagre. Cada milagre de Jesus é, na verdade, um sermão prático. Então, leia todo esse livro de João, leia os evangelhos sinóticos e você vai ver como cada milagre vai ser um sermão prático para ser aplicado na sua vida, tá bom? Depois do milagre são registradas duas consequências. Primeiro, a glória de Jesus se manifestou e os discípulos creram nele. Servos viram o sinal, mas não a glória. Os discípulos, pela fé, perceberam a glória de Jesus por trás do sinal e creram nele. Ou seja, os discípulos, ao verem Jesus realizando um milagre, viram a glória através disso e passaram a crer no seu Jesus. Aplicação pessoal: Jesus sempre muda para o melhor a nossa vida, sem dúvida, né? Ele transforma a tristeza em alegria, escassez em fartura, caos em ordem. Jesus, ele faz uma arrumação na casa, né? A casa está bagunçada, ele organiza toda a casa, tira toda a bagunça. Se você crê, Jesus fará também isso na sua vida, tá bom? E agora nós vamos para perguntas e respostas. Pergunta 1. Por que devemos convidar Jesus para o nosso casamento? Resposta: pois acima de tudo a família precisa da presença de Jesus Cristo, sem dúvida. 2. A quem devemos levar os nossos problemas? A Jesus Cristo. Leve a Jesus. Conta para Jesus aonde é a tua dor. Ele é o remédio. Confia no Senhor, tá bom? 3. Onde Jesus operou o seu primeiro milagre? Em uma festa de casamento, em Caná da Galileia, tá bom? Quero agradecer você que ficou até o final. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha essa aula. Que Deus em Cristo os abençoe e vos guarde. E até a lição de número 3.